Salve, galera! Vamos ver aqui as análises do programa Linha de Passe. Seleção Brasileira 1, Colômbia 1. Seleção Brasileira se classificou em segundo lugar e vai pegar o Uruguai sábado. Vai perder, cara, porque o Uruguai tá jogando bola pra caramba e a seleção brasileira não tá jogando bem. Essa é a verdade. E a culpa é de quem, hein? Que nota que você dá para o Dorival Júnior na seleção brasileira? Primeiramente, vamos dar os créditos de vídeo aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Grupo Disney. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá, simbora. O brasileiro empate com a seleção colombiana, que custou o primeiro lugar. Aliás, o que custou o primeiro lugar à seleção brasileira, né? Se a gente pensar bem, aquele empatezinho com a Costa Rica. O de hoje poderia ter acontecido, mas o Brasil não jogou bem. Em bons momentos ali do segundo tempo, a Colômbia estava passando o trator, hein? Ficou assim a classificação do grupo. Dá só uma olhadinha para eu abrir os nossos comentários aqui com o pessoal, com o Calçade, com o Bertozzi e também com o Birner. Daqui a pouco tem o Pedro Ivo Almeida. Colômbia, 7 pontos, primeira colocada. Vai pegar o Panamá. Que beleza. Brasil, segundo colocado, 5 pontos, vai pegar o Uruguai. Aí é que a coisa fica complicada. O Uruguai foi 100%. Costa Rica, 4 pontos, venceu o Paraguai. Costa Rica venceu o Paraguai. E o Paraguai zeradinho no grupo. Ficam os dois pelo caminho, aí Colômbia e Brasil vão passar. E aí daqui a pouco a gente faz essa projeção aí para Brasil e Uruguai, dificuldades, comparando a dificuldade que o Brasil teve com a seleção colombiana. Roberto, foi meio que um choque de realidade esse jogo para a seleção brasileira aí? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite, Birner, Calçade, fã de esportes. Se o Brasil está pensando no título, foi um choque. E se o Brasil está pensando na construção de equipe, também. Então, acho que nos dois pontos. Do outro lado, tem uma seleção que chegou hoje a 26 jogos de invencibilidade e está num estágio muito mais avançado do trabalho, acho que ajuda a acender algumas luzes aí em coisas que precisam melhorar. O segundo tempo do Brasil hoje, acho que não é aceitável nem para um trabalho no começo. A maneira que o Brasil foi envolvido e a maneira que o Brasil pouco competiu. Isso. A maneira que o Brasil aceitou o toque de bola da Colômbia, em alguns momentos até com a torcida gritando olé. Olé, com metade do segundo tempo já estavam gritando olé. A maneira que o Brasil pouco incomodou e acho que a gestão das substituições do Dorival, ela foi conservadora, para dizer o mínimo, né? A necessidade, o Brasil tem peças para mudar um jogo, né? E elas foram deixadas muito tempo hoje no banco de reservas. Então tem muita coisa para a gente discutir, não vou me alongar muito, que os companheiros também podem falar, mas Uruguai, sem o Vini, embora o Vini também não tenha feito um grande jogo, é um jogo complicadíssimo, porque o Uruguai, tal como a Colômbia, é uma seleção bem treinada, é uma seleção com trabalho mais adiantado e, para mim, é a seleção que melhor joga futebol na Copa América até agora. Sim. Então, o Brasil vai ter que apresentar um jogo que ainda não apresentou na competição e qualquer resultado é possível aqui. E se o Uruguai ganhar do Brasil, como ganhou na eliminatória, não é zebra, não é surpresa. Nada disso. Não é... Inclusive, acho que óbvio, o Uruguai é favorito contra a seleção brasileira. Então, assim, embora o Brasil às vezes cresça nesse tipo de jogo, eu acho que há muita coisa para se preocupar, sim. Se você quiser ir pelo caminho da arbitragem, podemos ir também. Vamos falar também. O Brasil poderia ter tido 2-0 num pênalti que não foi marcado em cima do Vinícius? Poderia. Pênalti claríssimo. Não muda o fato de que a atuação foi ruim. E nem se tivesse vencido, mudaria. Então, acho que é importante sempre a gente deixar isso claro. Calçado, o Brasil jogou 6 tempos aí nesses 3 jogos, né? Esse segundo tempo contra a Colômbia, claramente o pior de tudo. Até daqueles tempos contra a Costa Rica, realmente o Brasil tomou olé e, olha, dados momentos, amassado mesmo pela seleção colombiana. É impressionante, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite a todos. A gente vai olhar para a Copa América, você tem Uruguai, Argentina, eu coloco do lado da Colômbia. Senão, hoje o embate Argentina e Colômbia dá um grande jogo. Sem assim, a Argentina voar para cima da Colômbia, acho que dá para encarar. E o Brasil é a quarta força. O trabalho do Brasil está muito longe de todos eles. E hoje, assim, mas contra o Paraguai nós vimos aqui. O Paraguai perdeu para a Costa Rica. Em último no grupo. Tudo bem que hoje é no jogo, todo mundo arriado já, mas o Paraguai em último no grupo tem Costa Rica, é um negócio para mostrar o momento do futebol paraguaio. Então, assim, o Brasil está muito longe. Aquele jogo do Paraguai jogou muito bem, mas a seleção tem problemas. Encontrou um adversário que fisicamente impõe um jogo muito forte para deixar um pouco mais tranquilo um jogador, que é o Rames. Ele não consegue
praticar o jogo físico que os outros 10 da linha praticam. Porém, é um Rames. Se você comparar o Rames do São Paulo, a intensidade dele, a participação, o entendimento, é uma coisa assim, ele é outro jogador. Richard Rios, grande jogo. Grande jogo. Assim, eu não lembro de um jogo pelo Palmeiras que ele tenha jogado tanto. Assim, é impressionante. Mas, fisicamente, uma imposição da Colômbia. Poderia ter feito... Poderia. O Brasil teve um pênalti, o VAR olhou e não viu o óbvio. Isso é uma vergonha. Esse pênalti foi uma vergonha. Foi muito pênalti. Até o Birner achou pênalti. Padrão que a gente conhece de Libertadores, e agora Copa América. Mas se o Brasil se concentrar nisso, ele vai deixar de olhar para aquilo que realmente interessa, que é o estágio do trabalho. Aí eu volto ao meu mantra aqui de muitos anos, que é o lance do meio de campo, que a gente não consegue controlar. O jogo hoje, o Brasil foi engolido no meio de campo, pelo meio de campo da Colômbia. E que tem um quarto jogador, que tem o Arias também ali. Sim. Lerma, Arias, tem o Rames um pouco mais solto, tem o Rios, então é Rios, o Arias, o Lerma, você fala, poxa... O Arias que joga numa função totalmente diferente para deixar... Que jogador, né? Dois atacantes e o Rames só ali regendo. Mas não é um Rames parado, é um Rames com movimentação. Então é realmente, da mesma forma que a gente critica o Rames no São Paulo por viver em outro planeta, na Colômbia ele está na casa dele. Porém, tem um detalhezinho, tá? Janela de contratações aberta. A janela está aberta. Copa América é uma baita vitrine. Sim. E ele está ali nos Estados Unidos, que tipo, então, já pode encostar por ali. Já fica por ali, né? Já fica ali, pinga um dólar no bolso, está em casa. Então, sim. Vai se encostar em outro lugar. Agora é a hora de mostrar o que você não mostrou até agora, para ver se vai. Então, só esse detalhezinho também, porque pode acabar o gás. Daqui a pouco pode acabar o gás. Mas é uma Colômbia que expôs assim, os problemas do Brasil no centro do campo. E no ataque, nós temos um trio de atacantes. Que hoje o Rafinha, podia ser o Savinho, sim, mas não existe um atacante central. Existe uma necessidade de ocupação desse espaço. O Rodrigo... Ele tem opções para isso. O Rodrigo, eu faço quase todos os jogos do Real Madrid ao longo do ano, das funções que ele pode realizar no Real Madrid, esta é a pior delas. Sim. Ele joga muito do lado esquerdo, ele joga muito se associando com o Vinícius no lado esquerdo, atrás do atacante, mas se ele tivesse que ser aquele de chegada pelo centro, é onde ele tem o pior desempenho. Pegar o mapa de calor dele hoje, ele está muito mais como um meia do que como um atacante. Então é um Brasil que ainda não se acertou. E, seguinte, o Endrick aos 85... Vamos lá. Não leva. Não leva, então. É isso. Não precisa levar. Eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas eu também não estou aguentando. Não estou aguentando esse assunto, porque assim, ele coloca o Birner, o Endrick no primeiro jogo aos 26, no segundo jogo aos 33, e hoje ele colocou aos 40. Né? Vamos poupar. Isso é medo, isso é porque o cara não tem espírito, né? Sei lá, cara, é medo de vencer o jogo, né? Tinha que ter colocado aos 15 minutos, né? Vai colocar aos 40, velho. É assim, vamos com calma com o Endrick. Aí o Felipe Silvani, nosso subeditor, inclusive falou uma coisa na redação que é a mais pura verdade. Vamos devagar com o Endrick. Aí você coloca o Endrick aos 40 para resolver o jogo. Vai lá e faz um gol de novo. Vai lá e faz que nem você já fez. Antes do Birner, desculpa, William, a minha impressão do que ele falou lá atrás era: eu vou colocar cada jogo mais. Pois é, ele tá colocando menos. Ele tá andando para trás. E assim, aí faria sentido. Pedindo o Endrick. O jogo pedindo o Endrick, Bertozzi. Pedindo mais do que qualquer outra coisa. Gritando pelo Endrick. Não dá para entender, Berner. Queria te ouvir também sobre Endrick. Fique à vontade aí, tudo bem? Bom, primeiro, boa noite a você, Léo, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a expectativa em cima dessa seleção brasileira na Copa América, depois do desperdício de tempo de trabalho, de construção de equipe, que foi promovida pelo presidente da CBF, na espera do Ancelotti, com o Diniz, ia cobrar um preço. E por mais que o Brasil tenha algumas sessões de treino a mais do que normalmente teria, eu não esperava ver uma seleção brasileira pronta. Melhor que o segundo tempo, sim, mas eu não esperava ver uma seleção brasileira pronta. Acho que ninguém esperava, né, Birner? Se o Brasil conseguir o improvável feito de chegar à decisão da Copa América e for campeão, a seleção não terminará
a competição pronta. A gente falava do último jogo, por exemplo, como o Brasil melhorou nas associações, né, do Vini com o Rodrigo, as triangulações, a aproximação. Para que isso aconteça, você precisa dominar o meio de campo. A bola precisa chegar ali em condições para que eles façam essas jogadas perto da área, porque se fizerem longe da área, a não ser que a outra seleção seja muito avançada, marcando muito alto, isso seja feito numa transição muito rápida quando a seleção está marcando alto, porque a Colômbia tem uma boa recomposição, por exemplo, isso não vai funcionar. E a Colômbia, ao contrário, marca alto, marca em qualquer setor do campo direito, tem a transição rápida, tem a triangulação, o seu jogador mais técnico está a fim de jogar bola, né? Chama o jogo para si, há outros bons jogadores e está banhada pela confiança da série invicta e vitória contra a Espanha amistoso fora de casa e de resultados que para a Colômbia são enormes. Claro. O colombiano, para a Colômbia ganhar uma Copa América é um feito do tamanho do mundo para a Copa América. A única que foi lá e foi uma que foi a Argentina não foi, porque estava cheio de problemas de segurança, né? Tem valor, mas essa teria muito mais. Então o olhar do colombiano, do jogador colombiano, da torcida colombiana que lota o estádio, porque há muitos colombianos nos Estados Unidos, onde acontecem os jogos, é um olhar muito especial. Então eu não estou decepcionado com a seleção brasileira porque eu não esperava nada diferente, eu não estou satisfeito. Mas também não estou decepcionado porque a minha expectativa era muito era muito mais baixa do que essa. E quanto ao Endrick, quanto mais olho os jogos do Brasil, eu acho que o Dorival apostava numa construção não resolvida, porém mais rápida do que tem acontecido. Porque se ele soubesse que a seleção ia jogar desse jeito, ia ter dificuldade de sair jogando, ia em algum momento, por exemplo, abrir mão de ter a bola no meio campo, porque hoje ele abre a mão, mesmo quando ele muda o meio campo inteiro, ele abre a mão. Sim. E ele aposta no contra-ataque, tanto que ele mantém o Rafinha e o Vini, né, para ter os jogadores de velocidade, mas que o Rafinha recomponha. Eu acho que ele, se ele acreditasse que ia demorar tanto, eu tenho certeza que hoje ele mudaria uma coisa, ele teria levado o Pedro para a seleção brasileira. Para ter um jogador para o lançamento longo, para escorar uma bola, para ter mais jogada aérea, para não depender do Endrick, que virou a esperança da esperança da esperança, pelo que eu vejo aqui, de mudança de jogo. Mas que não fosse, por que ele não usa o Evanilson, por exemplo? Tá lá. É outra opção, tá lá o Evanilson. Aí eu pensei nisso, aí tem que esperar o Pedro Ivo Almeida entrar, porque ele está vendo os treinos e eu preciso entender o que está acontecendo nos treinos. Porque eu também teria colocado mais um centroavante capaz de jogar na área muito antes. Mas eu acho que aí não é um problema de treino. Aí é uma questão de... Se o Brasil ficou um time hoje, a Colômbia impôs ao Brasil, e não é que só a Colômbia, está com cara dessa Copa América. O Brasil virou um time de jogo vertical. Tem o jogo vertical bem feito e o mal feito. Mal feito. Reativo. Então, é muito pouco para uma seleção brasileira, porque aí é uma imposição. Sim, a gente tem que entender o que é construção do Brasil e o que é a imposição do adversário. E essa construção, que ainda é inicial, acaba te deixando sem rumo e sem opções. Então, assim, tirar o melhor jogo do Vinícius, a seleção não conseguiu. Né? Quando o Paraguai, a gente teve Costa Rica, Colômbia e Paraguai. Depois do jogo da Costa Rica e o Paraguai, o Data ESPN até preparou. Você pega as bolas onde Vinícius recebeu, onde ele ganhou os confrontos contra o Paraguai, todas lá no fundo do campo. Costa Rica, com bastante espaço contra o Paraguai, muito bem. O Paraguai marcou mal, exatamente, dá aquele tapa e chega. E hoje já pegou um time muito mais difícil e bem preparado. Aí a gente vai para as opções da equipe, entendendo que é um início, não são 6 jogos, o Dorival vai dar jeito, mas é o seguinte, as convocações, as primeiras do Dorival, ele teve uma série de problemas. Uhum. Ele não levou o time que ele queria, ele levou o time possível. E ali ele foi obrigado a usar o Endrick. E o Endrick... Não é que o Endrick enfrentou a seleção do Botão, né, de Botsuana, não. Ele jogou contra a Inglaterra, a Espanha. Cara, e a Copa América ele não consegue jogar? Eu tenho uma curiosidade. Eu sei que eu estou atropelando um pouquinho. Não, vai tranquilo. Mas eu acho que tá bom. Na ausência do Vini Júnior, ele põe o Endrick e abre o Rodrigo? Ou ele põe o Gabriel Martinelli? Não, vou falar, já vou esclarecer aqui. Na ausência do Vini Júnior, ele vai colocar um volante, cara. É medroso. Que ele tem que pôr o Rodrigo na esquerda. É uma coisa que o próprio Ancelotti faz como uma obviedade.
Se o Vinícius não vai jogar na esquerda, vai jogar o Rodrigo. Se ele Rodrigo. acreditar exatamente no formato, põe o Martinelli e continua o Rodrigo. Põe o Ederson. O que ele faz? Assim, o Uruguai vai agredir o Brasil mais do que a Colômbia. O Uruguai é o time de um treinador, o Marcelo Bielsa, que pro bem e pro mal não negocia. É isso. Né? Ele faz o jogo dele. Né? E tem até a célebre história antes daquele jogo com o Chile lá em 2010, que ele falou, gente, vocês foram ótimos, mas hoje a gente vai sair da Copa do Mundo. Mas falando sério, assim, da mesma maneira que ele venceu o Brasil bem vencido agora na eliminatória, é um time que vai tentar controlar o jogo também. E se o Brasil tiver essa passividade de hoje na marcação... eu não acho que isso precise ser mais um homem a mais no meio campo. Eu acho que tem que ser a convicção de todo mundo. Porque eu acho que tem duas... Porque o Bielsa faz um jogo extremo. Eu acho que a decisão do Brasil precisa ser extrema. Ou o Brasil decide brigar, marcando saída de bola, pressionando, que a seleção não mostra estar pronta para fazer, ou o Brasil abre mão disso e faz um jogo reativo, bem posicionado. E aí talvez o cara no meio campo faça diferença. Na situação atual, se você pensar em ganhar o jogo, o mais lógico é fazer jogo reativo. Sabe qual que é o meu ponto, Birner? O meio-campo do Brasil não está bem. O João Gomes não faz um torneio bom. O Bruno Guimarães, que a gente conhece do Newcastle, não faz um torneio bom. Hoje, por exemplo, assim, o Ederson entra já nos últimos 15 minutos. O Douglas Luiz, que acho que era um jogador que deveria ter sido mais considerado para jogar nesse time, entra junto com o Endrick. Também acho. Então, vamos entender depois também a mudança do Paquetá no intervalo pelo Andréas. O Paquetá, no primeiro tempo, estava jogando quase colado no lado esquerdo. Que ele voltava para fazer a linha de 4 com o Rafinha do lado direito, ficava Vini e Rodrigo. E errou no lance do gol. Sim, também. Mas, assim, o que a gente viu do Paquetá sendo o 10, o cara para jogar, associando, né, dentro da área, não pode ser um jogador tão limitado a uma faixa do campo. Mas o Brasil não conseguiu sair com a bola. Por isso, ele foi, digamos assim, obrigado a fazer isso pela situação do jogo. Olha quanta dificuldade, né? E concordo, assim, a Colômbia é uma seleção que ela é agressiva na marcação, às vezes literalmente agressiva, mas o Brasil não conseguiu empatar isso. Né? Não conseguiu ter a mesma agressividade da Colômbia para marcar hora nenhuma. Então, assim, se ele quiser fazer isso contra o Uruguai, ele vai ter que garantir que a seleção tem essa virtude que não teve hoje. Então, a minha dúvida é, o Brasil é capaz de ter esse nível de marcação, de pegada, de intensidade, porque hoje foi uma seleção morosa, né? Se o Brasil ficar assistindo o Uruguai tocar a bola igual fez com a Colômbia, o Uruguai vai agradecer e vai entrar dentro do gol, cara. E agora, isso aí. Galera, a seleção brasileira, cara, jogando esse futebol medíocre, não chega em lugar nenhum, cara. Olha só, temos aqui o ranking das notas. Nossa, cara, olha isso, cara, o Dorival Júnior. Ranking, deixa eu voltar aqui lá em cima, galera, ó. Ranking de notas, tá? A avaliação aí dos jogadores aí, ó. A atuação da seleção, Rafinha marca e se salva em noite de poucos destaques de suas notas. Ranking de atuação. Goleiro Alisson, 2.4, nota do público, tá? Vou falar só a nota do público. O Danilo, lateral, 2.0. Éder Militão, 3.5. Marquinhos, 3.0. Wendel, 2.2. Endrick. É injustiça isso aqui, né? Ele entrou aos 40 do segundo tempo e tem nota. Nem deveria ter nota, né, cara? Não deu tempo de avaliar nada, né? A bola chegou nele 2 vezes só. Nota 3.2. Bruno Guimarães, nota 3.2. Douglas Silva entrou no finalzinho também, acho que nem deveria ter nota. 2.6. João Gomes, 2.3. João Gomes é bom no desarme, mas na saída de bola ele tá errando muitos passes, né? Ederson, 2.1. Nossa. Lucas Paquetá, 1.7. Andreas Pereira, 3.6. Rafinha, 5.4. Rodrigo, 3.6. Savinho, 3.4. Vini Júnior, 1.3. Quando o Vinícius Júnior não joga bem, a seleção brasileira vai mal. Pode ver, contra o Paraguai, né? Ele arrebentou no jogo e a seleção venceu, né? Venceu bem. Vinícius Júnior hoje jogou mal mesmo, galera. Dorival Júnior. Eu até marquei aqui, ó, o que importa aqui. Dorival Júnior, nota 1.1. O Dorival Júnior, cara, ele tem medo de vencer os jogos. Não é possível, cara. Que ele tem um banco de reserva ali com opções e ele vai pôr o Endrick aos 40 do segundo tempo. Ele demora demais para mexer. O cara tem medo de vencer. Contra o Uruguai vai ser um amasso, viu, galera? Já pode esperar. Vai ser desclassificado
sábado à noite contra o Uruguai. Ó, vamos lá então. Mais uma vez a seleção teve dificuldades para chegar ao gol adversário e também apresentou problemas defensivos. Poderia ter mexido antes de forma mais ousada. Difícil entender por que Endrick não entrou antes e a escolha por Ederson, né? Porque também todo mundo está se perguntando isso, né? O Brasil ainda não se encontrou. O Brasil ainda não encontrou o equilíbrio desejado pelo treinador. E agora terá o Uruguai pela frente nas quartas de final. Deixa eu ver se já tem horário marcado para o jogo. Mas se eu não me engano, o horário do jogo aqui será 8 da noite, hein? Se eu não me engano, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quartas de final, veja confrontos. Aqui, ó, já saiu já, galera. Vamos só confirmar aqui o horário. Quartas de final da Copa América. Veja confrontos, datas e horários, né? Já está definido aqui, ó. Vamos pegar aqui, então. Vamos lá, então. Ó, Uruguai e Brasil, sábado, às 22 horas de Brasília. Às 22 horas de Brasília, em Las Vegas. Não sei que horas que será em Las Vegas, não. Peraí, cara, não tem jogo do Flamengo sábado? Que loucura é essa? É no mesmo horário? Ah, pelo amor de Deus, hein? Olha aqui a confusão, galera. Flamengo e Cuiabá, sábado, 21 horas. Como que o Flamengo vai jogar no mesmo horário do Jogo do Brasil? O Jogo do Brasil começa às 10. Eu acho que a CBF vai ter que adiantar esse jogo para 7 da noite, ou então jogar para domingo esse jogo do Flamengo aqui, cara. Não tem como, né? Duas seleções ao mesmo tempo, aí não dá, né? Aí não dá. Ah, é porque tá escondido aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, Flamengo e Cuiabá, sábado, 21 horas. Aí não dá, né? Não tem como, né? Beleza, galera? É isso. Comentou aqui o que você achou do jogo, o que você achou do Dorival Júnior. Para mim ele foi péssimo, muito mal. Tem medo de vencer o jogo. Tamo junto, saudações, fui!